Você se relaciona bem com as pessoas? No trabalho, na família, no relacionamento pessoal? Ou tem alguma dificuldade em estabelecer vínculos, manter esses vínculos? Se você sente alguma dificuldade e acha que poderia melhorar o seu desempenho, melhorar as suas habilidades nesse campo, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Aliás, esse é o primeiro de uma série de outros vídeos que falarão a respeito dos relacionamentos, dos diversos tipos de relacionamento e das dificuldades mais comuns que a gente tem, ao se deparar com o outro. Então fique comigo. Começarmos essa conversa pensando um pouquinho a respeito do significado de relacionamento. Segundo o dicionário Aurélio, trata-se da capacidade de relacionar-se, de conviver, de conversar, comunicar-se com os outros. E isso é uma coisa que a gente faz desde o nascimento. O nosso primeiro relacionamento, em regra, se dá com as nossas mães. Aos poucos, esse relacionamento vai se ampliando para os irmãos, os pais, os avós, outros familiares, a escola, os amigos, enfim. Essa ampliação é gradual na nossa vida. E fazendo essa retrospectiva, às vezes é curioso pensar por que nós temos dificuldade nos relacionamentos na vida adulta, se é algo que fazemos desde muito cedo. Isso ocorre porque nem sempre esse treino inicial é um aprendizado saudável. Às vezes, essas primeiras relações são marcadas por muitas falhas. A ausência de carinho, de amor, de uma relação segura com os cuidadores, de estabilidade, um estímulo apropriado à autonomia, falta de empatia e às vezes até questões mais sérias, como abusos emocionais, físicos e sexuais. Assim, ao longo de toda a nossa infância e adolescência, nós vamos desenvolvendo alguns mecanismos para a gente lidar com as situações que nos são apresentadas, nesses vários contextos. Dependendo da nossa personalidade, dos contextos que a gente é submetido, nós vamos desenvolvendo mecanismos diferentes para lidar com as determinadas situações. Por exemplo, algumas pessoas desenvolvem um mecanismo mais agressivo para lidar com algo que machuca, com a dor. Outras irão se retrair, irão se isolar, irão apresentar um comportamento mais tímido e poderão ser submetidas, submissas a outras pessoas. Outras ainda poderão desenvolver um mecanismo, uma falsa aparência de poder, de que consegue tudo, mas no fundo é uma pessoa extremamente fragilizada e insegura. Então são inúmeros mecanismos que nós podemos criar ao longo da vida para nos protegermos dessas adversidades que nos tocam, que cruzam os nossos caminhos na infância e na adolescência. E esses mecanismos, geralmente, eles são inconscientes, ou seja, a gente não sabe, quais os fatores, o que está por trás das nossas ações. E às vezes nós passamos uma vida inteira sem saber, porque se esses mecanismos, que podem não ser tão adaptativos, tão favoráveis, mas não estão atrapalhando significativamente o nosso convívio, a nossa vida, a gente nem busca ajuda, não busca compreender. Então a gente pode passar a vida toda sem entender o que acontece com a nossa estrutura de funcionamento. Entretanto, quando alguma área fica estagnada e nós assim começamos a patinar em algum setor, algum segmento, começa a haver uma repetição de situações negativas que nos incomodam em determinado ponto, aí parece que um sinalzinho vermelho começa a piscar. E aí a gente começa a pensar e se questionar onde a gente está errando, porque será que isso sempre acontece comigo? Geralmente é um fator recorrente no trabalho, no relacionamento pessoal. Então, para vocês visualizarem melhor, eu vou pegar um exemplo aqui e, como eu disse no início do vídeo, terão outros conteúdos para a gente tratar de outras formas de lidar com as situações. Então eu vou pegar uma personagem aqui aleatória, que eu vou dar o nome de Kate,
e vou falar um pouquinho narrando a história da Kate para que vocês compreendam o que eu quero dizer, né, com esses mecanismos e essas repetições. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que eu vou falar de uma maneira bem geral para que vocês possam ter uma compreensão, né, mais ampliada. Porém, cada caso é um caso e as situações são únicas e não são simples. Muitas vezes há inúmeros ali emaranhados que a gente precisa desatar os nós, né? Cada pessoa traz uma experiência de vida, variáveis importantes nessa sua existência, então a gente precisa tomar esse cuidado. Mas vamos pensar na Kate. Kate é uma menina inteligente, sonhadora, entretanto ela teve pais bastante rígidos, uma criação bastante exigente, né? Que não permitia muito a expressão do sentimento, a expressão dos pensamentos. Então, ao longo do tempo, ela foi desenvolvendo uma timidez e na adolescência essa timidez ficou praticamente incapacitante. Ela tinha vergonha de fazer perguntas para os professores, ela não se relacionava, ela não desenvolvia relacionamentos pessoais, amorosos, tinha muita dificuldade de fazer novas amizades. Porém, Kate morava numa cidade desde que nasceu, uma cidadezinha pequena do interior. Então, aquela timidez, embora fosse incapacitante em determinados momentos, ela não afetava tanto a vida de Kate, porque ela estava ali numa zona de conforto, ainda morava com os pais, os amigos que ela tinha eram de infância, os professores ela já conhecia, então ela sabia, ia vivendo ali, convivendo com essa forma de funcionar sem o menor problema. Entretanto, Kate chegou ao ensino médio, né, e percebeu no final do ensino médio que as suas amigas, os seus amigos, todos já tinham estabelecido algum relacionamento amoroso, que pensavam em prestar um vestibular fora da cidade, mudar de cidade para realizar a graduação, e ela, só de pensar nessa possibilidade, já sentia no próprio corpo uma ansiedade gigantesca, né? Falta de ar, começou a ter insônia, ela começou a mudar totalmente os seus hábitos de pensar que ela teria que transpor essas inúmeras barreiras que ela, né, foi desenvolvendo para sobreviver ali, para se proteger ao longo dos anos. Então, foi somente nesse momento, na entrada da vida adulta, nessa etapa de passagem, né, do ensino médio para a graduação, que Kate decidiu buscar ajuda psicológica para romper, né, essas barreiras, para auxiliá-la a desenvolver habilidades mais adaptativas, mais favoráveis ao seu bem-estar, à sua vida de uma maneira geral. Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção com esse vídeo é o seguinte: gostaria que vocês soubessem que, independente da infância que vocês tiveram, adolescência, do tipo de criação que vocês tiveram, das ausências e das faltas, é possível modificar essas questões na vida adulta com a ajuda psicológica, com a ajuda de uma psicoterapia bem feita. Vocês conseguem transpor essas barreiras, esses limites que nós mesmos vamos nos impondo, né, para nos proteger. Então a gente vai furando, né, a psicoterapia ela consegue ir furando essas barreiras para que aos poucos ela se dissolva e você tenha uma vida bem melhor, né? Que a Kate ali consiga fazer uma graduação que ela quer em outra cidade, que ela consiga desenvolver essa autonomia que ela não teve na infância, para que ela não seja tão punitiva consigo mesma, né, e consiga realizar coisas, não almejando uma perfeição profunda. Então, é essa mensagem que é possível que a gente modifique o nosso comportamento, que a gente aprenda a pensar de outra forma, que os nossos sentimentos mudem de acordo com essa aprendizagem, essa nova lente que a gente começa a enxergar após esse processo, né, psicoterápico. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre relacionamentos, gostaria de melhorar o seu desempenho em diversas áreas, né, na área do trabalho, do amor, da família, fique comigo e assista os próximos vídeos. E se gostou desse especial, curta, compartilhe com aquele amigo que você também sabe que vai gostar desse conteúdo e não deixe de se inscrever no canal. Obrigada por assistir e até breve.